Muito bem, estamos aqui em nossa aula ainda sobre o primeiro módulo, o módulo de homilética, a arte de pregar a palavra de Deus. E nessa segunda aula você vai entender aqui como pregar sem atrapalhar o culto. É um texto bastante interessante que eu estive tendo acesso que vai ser bem interessante você conhecer. Eu quero começar então com uma frase atribuída a Dionísio, que diz o seguinte: seja a sua fala melhor do que o silêncio, ou então fique calado. Na verdade, se você precisa pregar a palavra, você precisa ter uma fala boa, uma fala adequada, de modo a não atrapalhar o culto dos nossos irmãos. Se a sua fala for uma fala carregada, pesada, inadequada, for uma fala antibíblica até mesmo, né, que fala heresias, você estará atrapalhando o culto. Vamos ver aqui alguns sermões que de fato atrapalham o culto e precisamos ficar atentos para não usarmos esses sermões quando formos pregar. Então você vê aqui na sua tela, alguns sermões têm a capacidade de atrapalhar o culto. Você pode achar estranho, mas é isso mesmo que estou querendo dizer. Algumas vezes o culto seria melhor se não houvesse o sermão. Aliás, sempre que a pregação for vazia e sem poder, ela atrapalhará o culto. Às vezes o culto começa bem, com um poderoso hino congregacional, orações fervorosas, uma inspiradora mensagem musical, e tudo vai muito bem, até o momento em que começa o sermão. Nesse ponto, algumas vezes, um sermão mal preparado e sem conteúdo começa a torturar os adoradores com frases repetitivas e de pouco sentido, destruindo todo o clima espiritual criado pelo louvor. E o que é pior, o pregador não se contenta em ativar essa câmara de tortura por apenas meia hora. Não raro se estende por 1 hora ou mais. Talvez pareça exagero dizer que o sermão prejudica o culto, mas a Bíblia adverte contra pastores que apacentam tão mal que fazem as ovelhas fugir. Veja o que está lá em Jeremias 23, versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Sim, assim como Deus leva em conta os seus líderes espirituais na época do profeta Jeremias, que estava profetizando acerca do cativeiro, nós percebemos aqui o quanto a ira de Deus se acendeu contra os líderes e contra o seu povo de modo geral, especialmente os líderes, porque não estavam pregando com fidelidade, mas estavam afugentando o povo que estava se aproximando da lei de Deus. Segundo Buttrick, citado na revista Ministry, as pessoas abandonam a igreja não tanto por uma verdade rigorosa que as torne incomodadas, mas pelas fracas ninharias que as tornam desinteressadas. Então é para a gente meditar, né? Uma boa pregação, uma pregação bem colocada, bem feita com a unção do Senhor, ela faz o milagre acontecer, o milagre das palavras na pregação. Então, em outras palavras, sermões vazios não só atrapalham o culto, como também podem acabar afastando as pessoas da igreja, criando nelas um total desinteresse pela adoração. Pode até ser que Deus faça o milagre de ajudar alguém com um sermão desses, mas isso não justifica o despreparo do pregador. Então vamos diretamente aos sermões que atrapalham o culto. Apenas para ilustrar, então, vamos fazer uma rápida classificação dos sermões que mais atrapalham o culto. Se você frequenta a igreja há vários anos, é provável que já se tenha encontrado com alguns desses sermões, mais de uma vez. A seguir, descrevem-se os tipos de sermão que atrapalham o culto. Então, o primeiro deles é esse aqui, ó, o sermão sedativo. Olha quantas vezes eu estive participando de culto e que também estive até pregando também sermão sedativo, olha só, né? Fazendo aqui uma meia-culpa. Eu tanto preguei quanto também ouvi vários sermões sedativos, mas vamos entender o que sejam esses sermões, né? O sermão sedativo é aquele que parece anestesia geral. Lá o pregador começou a falar e a congregação já está quase roncando, né? Já está dormindo.
Caracteriza-se pelo tom de voz monótono, arrastado e pelo linguajar pesado, típico do começo do século, com expressões arcaicas e carregadas de chavões do tipo assim, né? Prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda. Veja só, né? Ninguém consegue entender uma pregação dessa. Por que não dizer, irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho? Seria tão mais fácil de entender. Ficar acordado num sermão desse tipo é quase uma prova de resistência física. Como dizia o príncipe dos pregadores, Spurgeon, há colegas de ministério que pregam de modo intolerável, ou nos provocam raiva ou nos dão sono. Nenhum anestésico pode igualar-se a alguns discursos nas propriedades soníferas. Nenhum ser humano que não seja dotado de infinita paciência poderia suportar ouvi-los. E bem faz a natureza em libertá-lo por meio do sono. Tá? Então essa aqui é a palavra de Spurgeon, que fala sobre esse tipo de sermão, o sermão sedativo, esse sermão que faz as pessoas dormirem. Será que você já esteve acompanhando alguma pregação dessa? E se você é pregador ou pregadora, será que você já pregou o sermão sedativo alguma vez na sua vida? Já que estamos aqui na plataforma do YouTube, faça o seu comentário, coloque aqui nos comentários o que você teve como experiência, seja ouvindo, seja pregando o sermão sedativo. O segundo tipo de sermão que atrapalha o culto é o sermão insípido. Insípido significa sem gosto, né? Sem sal, sem gosto. Esse sermão pode até ter uma linguagem mais moderna e um tom de voz melhor, mas não tem gosto e é duro de engolir. As ideias são pálidas, sem nenhum brilho que as torne interessantes. Muitas vezes é um sermão sobre temas profundos, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea, ou sem o bom gosto de uma ilustração. É como se fosse comida sem sal. É como pregar sobre as profecias do Apocalipse, por exemplo, sem mostrar a importância disso para a vida prática. O pregador não tem o direito de apresentar uma mensagem insípida, porque a Bíblia não é insípida. O pregador tem o dever de explorar as belezas da Bíblia, selecioná-las, pois são tantas, e esbanjá-las então perante a congregação. De fato, como a Bíblia é colorida, ela é abençoadora, ela é pujante, o pregador precisa demonstrar isso na sua mensagem, e não ser apenas uma mensagem monotônica, sem nenhum tipo de força, né, para que leve as pessoas a se despertarem e a se interessarem pelo conteúdo da palavra de Deus. Um outro tipo de sermão que também atrapalha o culto é o sermão óbvio. É aquele sermão que diz apenas o que todo mundo já sabe e está cansado de ouvir. O ouvinte é quase capaz de adivinhar o final de cada frase, de tanto que já a ouviu. É como ficar dizendo que roubar é pecado ou que quem se perder não vai se salvar. Ora, isso é óbvio, né? Isso é uma verdade, mas tudo o que se fala no púlpito, em geral, é verdade. Com raras exceções, ninguém diz em verdade no púlpito. O que falta é apenas revestir essa verdade no interesse presente e imediato. Então, o sermão óbvio, né? Tente evitar isso quando for pregar. O sermão discreto também. Olha o quanto esse tipo de sermão aqui também é muito comum. É um sermão horrível de se ouvir. É aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja, onde as pessoas estão famintas do pão da vida. Às vezes o assunto é impróprio até para outros ambientes. Em certa ocasião, o pregador descreveu o pecado de Davi com Batseba com tantos detalhes que quase criou um clima erótico na congregação. Em outra ocasião, uma senhora que costumava visitar a igreja confessou que perdeu o interesse porque ouviu um sermão em que 90% do assunto girava em torno dos casos de prostituição da Bíblia, descritos em detalhes. E acrescentou ainda, né? Achei repugnante. Se eu quiser ouvir sobre prostituição, ligo à TV. De outra vez, o sermão fez sair traumatizadas várias pessoas da igreja, pois o pregador gastou metade do tempo relatando as cenas horrorosas de um caso de estupro. Por favor, pregadores, o púlpito não é para isso. Para esse tipo de matéria existem os noticiários policiais,
E olha que, de acordo com esses noticiários policiais diários, tem muito sangue rolando, né? Então, não use esse tipo de material para suas mensagens, né? Sempre tenha bom gosto e não faça o sermão indiscreto como é esse sermão terrível aqui. O outro sermão que também atrapalha o culto e é próximo desse sermão discreto é o sermão reportagem. Também é muito comum nas igrejas. É aquele que fala de tudo menos de Bíblia. Inspira-se nas notícias de jornais, manchetes de revistas e reportagens da televisão. Parece uma compilação das notícias de maior impacto da semana. É um sermão totalmente desprovido do poder do Espírito Santo e da beleza de Jesus Cristo. É uma tentativa de aproveitar o interesse despertado pela mídia para substituir a falta de estudo da palavra de Deus. Notícias podem ser usadas esporadicamente para rápidas ilustrações, nunca como base de um sermão. A base do sermão é sempre a Bíblia. Notícias apenas são um complemento, tá bom? E ainda assim precisamos aprender a usar com parcimônia e bom gosto também. Outro tipo de sermão também é o sermão marketing. É aquele usado para promover e divulgar os projetos da igreja ou as atividades dos diversos departamentos. Esse é um péssimo sermão que atrapalha o culto. Usar o púlpito, por exemplo, para promover os congressos, divulgar literatura, prestar relatórios financeiros ou estatísticos, ou fazer campanhas para angariar fundos. Seja qual for a finalidade, destrói o verdadeiro espírito da adoração e, portanto, atrapalha o culto. A igreja precisa sim de marketing, e deve haver um espaço para isso, mas nunca no próprio púlpito, na hora da pregação. Isso deve ser feito preferivelmente em reuniões administrativas ou até usar boletim, usar o data show, que é tão comum hoje nas igrejas, né? Para se colocar, então, esses anúncios, esses marketings. Mas não usar o púlpito para isso. Outro tipo de sermão que também atrapalha o culto e é muito comum é o sermão metralhadora. Parece engraçado, né? Mas de fato é o sermão que é muito comum nas igrejas aqui no Brasil. É usado para disparar, machucar e ferir. Às vezes a crítica é contra um grupo com ideias opostas, contra administradores da igreja, contra uma pessoa pecadora ou rival, ou mesmo contra toda a congregação. Seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para disparar contra ninguém. Às vezes o pregador não tem a coragem cristã de ir pessoalmente falar com o membro faltoso. Então se protege atrás de um microfone, onde ninguém vai refutá-lo, e dispara contra uma única pessoa sob o pretexto de chamar o pecado pelo nome. Resultado, a pessoa fica ferida, todas as outras famintas, o sermão não ajuda em nada. Então aqui, o texto vai continuar falando de alguns outros exemplos, mas você já entendeu a ideia, né? O sermão metralhadora é horrível, porque é um sermão que serve para atacar as pessoas. Então, por favor, quando você for pregar, pregador, pregadora, não use esses tipos de sermão que mais atrapalham o culto do que de fato edificam pessoas. Mas esteja atento para técnicas em que você vai poder realmente produzir sermões que edifiquem vidas, que impactem vidas e que seja uma bênção para todo mundo que estiver ouvindo a sua mensagem. Muito bem, vamos ficar por aqui nessa aula, nossa segunda aula, quando falamos apenas sobre os sermões que atrapalham o culto. Mas vamos então tratar na próxima aula do nosso Seminário Relâmpago sobre algumas dicas práticas para pregadores. Não deixe de assistir. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.